A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou Ivonei, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram, abiblia.emuano, ou no facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias de nossos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é dia 192 de nosso podcast. Lemos o capítulo 17 do segundo livro de Reis, os capítulos 5º ao 7º do livro de Miqueias e o Salmo 140. Capítulo 17 do segundo livro de Reis. No 12º ano de Acás, rei de Judá, Oséias, filho de Elá, começou a reinar sobre Israel em Samaria por 9 anos. Ele fez o que é mal aos olhos do Senhor, mas não tanto quanto os reis de Israel que o tinham precedido. Salmanasar, rei de Assírios, marchou contra Oséias, que ficou, sendo seu vassalo, obrigado a pagar-lhe tributo. O rei dos assírios percebeu uma conspiração de Oséias. Este havia mandado mensageiros a So, rei do Egito, e não havia pago tributo ao rei dos assírios, como costumava fazer todos os anos. Por isso, o rei dos assírios o prendeu e lançou-o na prisão. Em seguida, o rei dos assírios invadiu toda a região. Chegando a Samaria, sitiou-a durante 3 anos. No ano 9º do reinado de Oséias, o rei dos assírios tomou Samaria e deportou os habitantes de Israel para a Síria, estabelecendo-os em Alá e nas margens do Abor, rio de Gozã, bem como nas cidades de Média. Isso aconteceu porque os israelitas pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os fizera subir do Egito, tirando-os da mão do faraó, rei do Egito. Eles adoraram outros deuses, seguiam os preceitos das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas e imitaram os reis de Israel que haviam feito o mesmo. Os israelitas ofenderam o Senhor com práticas iníquas e edificaram para si lugares altos em todas as ruas e cidades, desde as torres de guarda até as cidades fortificadas. Ergueram pilares e postes sagrados em cada colina elevada e à sombra de toda árvore verdejante. Ali queimaram incenso sobre os lugares altos, como as nações que o Senhor havia desterrado diante deles, e praticaram ações criminosas, irritando o Senhor.
prestaram culto aos ídolos, embora o Senhor lhes tivesse dito que não tivessem tal coisa. O Senhor tinha advertido Israel e Judá por meio de todos os profetas evidentes, dizendo: Voltai dos vossos maus caminhos e guardai meus mandamentos e preceitos, de acordo com todas as leis que ordenei a vossos pais, e que vos comuniquei por meio de meus servos, os profetas. Eles, porém, não prestaram ouvidos, mostrando-se tão obstinados como seus pais, que não tinham acreditado no Senhor, seu Deus. Desprezaram seus preceitos e a sua aliança que ele tinha feito com seus pais, como também as advertências que lhes haviam dirigido. Correram atrás de divindades fúteis, tornando-se fúteis eles mesmos. Seguiram as nações em redor deles, embora o Senhor lhes tivesse ordenado que não agissem à semelhança delas. Abandonaram todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, fundiram para si 2 bezerros e ergueram um poste sagrado. Adoraram todo o exército do céu e serviram a Baal. Passaram seus filhos e filhas pelo fogo. Praticaram adivinhações e magia, e entregaram-se a fazer o que é mal aos olhos do Senhor, provocando-o. O Senhor irritou-se contra os israelitas e baniu-os para longe de sua face, restando só a tribo de Judá. E nem mesmo Judá guardava os mandamentos do Senhor, seu Deus, mas seguia os costumes que Israel praticava. O Senhor rejeitou toda a descendência de Israel, afligiu-os e o entregou nas mãos de saqueadores e, por fim, mandou-os para longe de sua face. Isso começou no tempo em que Israel foi arrancado da casa de Davi e constituiu para si o rei Jeroboão, filho de Nabate. Jeroboão afastou Israel do Senhor e o levou a cometer um grande pecado. Os filhos de Israel imitaram todos os pecados que Jeroboão cometera, e deles não se apartaram. Isto até que o Senhor afastou Israel de diante dele, como tinha falado por meio de todos os seus servos, os profetas. Assim, Israel foi deportado de seu solo para a Síria até hoje. O rei dos assírios trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Mate e de Sefarvaim, e os instaurou nas cidades da Samaria, no lugar dos israelitas. Eles tomaram posse da Samaria e foram habitar em suas cidades. Quando começaram a habitar ali, não veneravam ao Senhor. E o Senhor mandou contra eles leões que causavam mortes no meio deles. Noticiou-se ao rei dos assírios: a gente que trouxeste e que fizestes habitar nas cidades da Samaria não conhece os ritos de Deus daquela terra. Ele enviou contra eles leões para matá-los, porque eles não conhecem os ritos do Deus da terra. O rei dos assírios ordenou então: mandai para lá um dos sacerdotes que de lá deportastes, que ele vá morar ali para ensinar os ritos do Deus da terra. Assim, veio um dos sacerdotes que tinham sido deportados da Samaria, foi morar em Betel, e ensinava como venerar ao Senhor. Cada etnia, porém, fabricava seu próprio Deus, instalando-o nos santuários dos lugares altos, feitos pelos samaritanos. Assim, fazia cada etnia na cidade em que habitava. Os babilônios fizeram Sucot-Benote, os Cutinitas, Neguel, os Ematitas, Azima, os Avitas, Nebaás e Tartaque, e os de Sefarvaim queimavam seus filhos para Adremaleque e Anameleque, os deuses de Sefarvaim. Entretanto, veneravam também ao Senhor. Constituíram para si sacerdotes nos lugares altos, dentre sua própria gente, e eles oficiavam nos santuários dos lugares altos. E, embora venerassem ao Senhor, prestavam culto também a seus próprios deuses, segundo os ritos das nações das quais foram trazidos para Samaria.
e até hoje seguem os ritos antigos. Eles não veneram realmente ao Senhor, não agem segundo os preceitos e as normas que receberam, nem segundo as leis e os mandamentos que o Senhor havia ordenado aos filhos de Jacó, a quem ele dera o nome de Israel. Contudo, o Senhor tinha firmado com eles uma aliança e lhes tinha ordenado: não temereis os deuses alheios e não os adorareis, nem lhes prestareis culto, nem lhes oferecereis sacrifícios. Mas ao Senhor, que vos fez subir da terra do Egito, com grande poder e com braço estendido, a ele temereis, e a ele adorareis, e lhe oferecereis sacrifícios. Guardai seus preceitos e suas normas, as leis e os mandamentos que ele vos prescreveu, para que os pratiqueis todos os dias. Não temereis a deuses alheios. Não esqueçais a aliança que firmei convosco, nem temereis a deuses alheios. Temei ao Senhor, vosso Deus, e ele vos livrará da mão de todos os vossos inimigos. Eles, porém, não deram ouvido e continuaram seguindo seus antigos costumes. Assim, essas nações veneravam ao Senhor e, ao mesmo tempo, prestavam culto aos próprios ídolos. E seus filhos e os filhos de seus filhos fazem como fizeram os seus pais até hoje. Capítulo 5 do livro de Miqueias. Mas tu, Belém de Éfrata, pequena para estar entre as tribos de Judá, de ti, para mim, sairá o que há de ser o dominador em Israel. Suas origens são desde tempos antigos, desde os dias longínquos. Por isso, ele os entregará até o tempo em que a parturiente der à luz. Então, o resto de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá de pé e apacentará no poder do Senhor, na sublimidade do nome do Senhor, seu Deus. E se estabelecerão, então ele será grande até os confins da terra. E este será a paz. Quando a Síria vier à nossa terra, e quando caminhar em nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes. Eles apacentarão a terra da Síria com a espada e a terra de Nimrod em suas portas. Ele nos livrará da Síria quando vier à nossa terra e quando caminhar em nossos territórios. O resto de Jacó será, no meio de povos numerosos, como orvalho da parte do Senhor, como chuva mansa sobre a erva, que não espera pelo homem e não aguarda os filhos dos homens. Será o resto de Jacó entre as nações, no meio de povos numerosos, como o leão entre os animais da floresta, como um filhote de leão entre rebanhos de ovelhas, que ao passar esmaga os pés, despedaça e não há quem as livre. Tua mão se exaltará, tua mão contra teus adversários, e todos os teus inimigos serão exterminados. E acontecerá naquele dia, oráculo do Senhor, que exterminarei teus cavalos de teu meio, e farei desaparecer teus carros. Exterminarei as cidades de tua terra, e destruirei todas as tuas fortalezas. Exterminarei as feitiçarias de tua mão, e não terás mais adivinhos. Exterminarei tuas imagens esculpidas e tuas estelas do teu meio, e não te prostrarás mais diante da obra de tuas mãos. Arrancarei teus postes sagrados de teu meio, e arrasarei tuas cidades. Tomarei com ira e fúria vingança das nações que não ouviram. Capítulo 6. Ouvi o que o Senhor diz: levanta, abre um processo diante dos montes, e que ouçam as colinas tua voz. Ouvi, montes, o processo do Senhor, e vós, fundamentos estáveis da terra. Pois o Senhor abre um processo contra seu povo, e contra Israel entra em juízo. Povo meu, que te fiz eu, em que te molestei? Responde-me.
Eu te fiz subir da terra do Egito, de uma casa de escravo te libertei, enviando diante de ti Moisés, Arão e Maria. Povo meu, lembra-te de que maquinou Balaque, rei de Moabe, e de que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, desde Sitim até Gilgal, para que reconheças os atos de justiça do Senhor, com que me aproximarei do Senhor e me inclinarei diante do Deus do alto? Acaso me aproximarei com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Acaso o Senhor se agradará por milhares de carneiros, por miríades de torrentes de óleo? Darei meu primogênito por minha transgressão, o fruto de meu ventre pelo meu pecado? Ele te deu a conhecer, ó homem, o que é bom e o que o Senhor procura de ti. Simplesmente pratica o direito, amar a bondade e caminhar humildemente com o teu Deus. A voz do Senhor clama à cidade, sabedoria é temer teu nome. Ouvi, tribo e assembleia da cidade. Deixarei que haja na casa do ímpio tesouros ímpios e o maldito Efá diminuído? Justificarei balanças ímpias e bolsas de pesos fraudulentos? Pois os seus ricos estão cheios de violência, seus habitantes falam mentiras, e sua língua é enganosa em sua boca. Eu, pois, começo a golpear-te, ferindo-te, devastando-te, por causa de teus pecados. Comerás, mas não te saciarás, e tua sujeira estará no meio de ti. Colocarás à parte algo, mas não conservarás, e o que conservares, a espada entregarei. Semearás, mas não colherás. Pisarás a azeitona, mas não te ungirás com óleo. E pisarás o mosto, mas não beberás vinho. Guardas os preceitos de Anri e todos os feitos da casa de Acabe, e caminhas em seus planos, para que eu te entregue à ruína e teus habitantes à zombaria. A vergonha dos povos suportareis. Capítulo 7. Ai de mim! Estou como colheita no fim do verão, como cachos depois da vindima. Não há frutos para comer, figos temporões pelos quais minha alma suspira. Desaparecerão da terra os piedosos, e não há ninguém quem seja reto. Todos estão à espreita de sangue, cada qual, com rede, caça seu irmão. Para o mal, suas mãos são boas. O príncipe faz exigências, o juiz busca compensação, o grande impõe seus desejos, e todos eles pervertem. O melhor deles é como espinheiro, o mais reto como sebe de espinhos. No dia de tuas sentinelas, teu castigo chega. Então será a sua confusão? Não acrediteis no companheiro, não confieis no amigo, diante daquela que dorme em teu seio, quando as portas de tua boca. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos de cada um são os da própria casa. Eu, porém, no Senhor fixarei os olhos, aguardarei o Deus de minha salvação, e meu Deus me ouvirá. Não te alegres, inimiga minha, por minha causa, pois se cair, levanto-me. Se habito nas trevas, o Senhor é para mim luz. A fúria do Senhor suportarei, pois pequei contra ele, até que defenda a minha causa, estabeleça o meu direito. Leve-me para a luz, e eu veja sua justiça. Verá isto minha inimiga, e a vergonha a cobrirá, e ela que me dizia: onde está o Senhor teu Deus? Meus olhos a verão, e, então, será pisoteada como o lodo das ruas. Dia de construir teus muros. Naquele dia se dilatarão tuas fronteiras. Naquele dia a ti virão desde a Síria até o Egito, e desde o Egito até o rio, de mar a mar e de monte a monte. A terra se tornará uma desolação,
por causa de teus habitantes e pelo fruto de suas obras. Apacenta teu povo com teu cajado, o rebanho de tua herança, os que habitam a sós na floresta, no meio de um vergel. Que pastem em Bazã e Galaade, como nos dias longínquos. Como os dias de tua saída da terra do Egito, eu lhe mostrarei maravilhas. As nações verão e se envergonharão, apesar de todo o seu poder. Colocarão a mão sobre a boca, seus ouvidos ficarão surdos. Lamberão o pó como a serpente, como os répteis da terra. Estremecerão desde seus baluartes. Para o Senhor, nosso Deus, virão tremendo e hão de temer-te. Qual é o Deus que, semelhante a ti, carrega a culpa e ignora as transgressões do resto de sua herança? Não persiste para sempre sua ira, pois ele se compraz no amor. Ele voltará a ter misericórdia de nós, pisará nossas culpas e lançará nas profundezas do mar todos os nossos pecados. Mostrarás fidelidade a Jacó, amor a Abraão, como juraste a nossos pais desde os dias antigos. Salmo 140. O Senhor defende o pobre. Livra-me, Senhor, do ímpio, preserva-me do homem violento, dos que planejam maldades no coração e todo dia provocam brigas. Afiam suas línguas como a da serpente, sobre os lábios deles há veneno de víboras. Guarda-me, Senhor, da mão do ímpio, e defende-me do homem violento, pois planejaram embaralhar meus passos. Soberbos armaram ciladas contra mim, estenderam as cordas da rede, colocando tropeços ao longo do caminho. Digo ao Senhor, Tu és o meu Deus. Com teus ouvidos, Senhor, atende a voz da minha súplica. Senhor, meu Deus, força na minha salvação. Protegeste minha cabeça no dia do combate. Não cedas, Senhor, aos desejos do ímpio, não realizes os seus planos. Levantam a cabeça os que me cercam, cubra-os a maldade dos seus lábios. Caiam sobre eles carvões em brasa, precipita-os nas covas, e daí não se levantem. O caluniador não se firme na terra, que os males atinjam o violento na sua queda. Sei que o Senhor garantirá o direito do indigente e o direito dos pobres. Sim, os justos darão graças ao teu nome, e os retos habitarão na tua presença. Olá, eu sou o Padre Wilson, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Hoje, no segundo livro dos Reis, capítulo 17, nós vemos uma realidade bastante triste na vida de Israel e provavelmente para quem viveu é desolador. O povo deixa de ser uma nação, começa a desaparecer como povo, não é? Perde sua força de coesão, o sentido da sua existência, não sendo mais aquele povo do Senhor. Em outras palavras, deixa de ser povo. Então está diluído, né? Claro que dessa população, alguns ficam na pátria, mas não se chamarão mais israelitas. Outros, provavelmente, se voltam para Judá e Jerusalém, onde vão encontrar novas forças para subsistir, mas não mais como povo. Então, aí nesse capítulo aparecem algumas palavras fortes, como vazio, né? E também a outra é o sincretismo religioso, ou seja, se adora a Deus e ao mesmo tempo se presta culto aos outros deuses. Então o sincretismo, que tinha sido o grande pecado de Israel, agora também de algum modo se torna seu castigo, né? Meu irmão, minha irmã, como você lida com os vazios da história? Você sabe, né, que uma pessoa que vive no vazio, sem muito critério, pode aceitar qualquer coisa. Por outro lado, o vazio indica a necessidade de algo para preencher. E o ser humano é alguém que não consegue viver com um coração vazio. O coração do ser humano não suporta o vazio. Por isso,
quando estamos vazios de Deus, de nós mesmos, de um sentido de pertença, pode ser que nós estamos aí muito leves e qualquer coisa pode nos derrubar. Nesse sentido, também, vazio, sincretismo. Você, de repente, é alguém que também é afetado por outros tipos de expressão religiosa, não é? Que não tem nada a ver com o cristianismo, que não tem nada a ver com a tua religião, com a fé no teu Deus, no Deus uno, que é Pai, Filho, Espírito Santo, aquele revelado por Jesus Cristo. É muito possível que isso aconteça mesmo no nosso tempo. Dar a mão para Deus, o Deus de Jesus Cristo, o Deus bíblico, e ao mesmo tempo querer viver com outras imagens, com outros tipos de crença que são imediatamente, totalmente contrárias àquilo que a fé professa. É preciso cuidar com o vazio e é preciso cuidar com o sincretismo religioso. Quando falo vazio, falo do sentido de perda do senso da fé, nesse sentido, não é? Ou seja, que se dilui as situações. E ao mesmo tempo do sincretismo é se agarrar a qualquer coisa, se contentar com um pouco quando Deus pode oferecer muito. Passando ao nosso profeta Miqueias, ele revela que um resto permanecerá fiel e a partir desse resto, não é, o Senhor fará grandes coisas. É o Senhor que sabe lidar com o pouco e por isso também ele convoca a ouvir, a escutar o que Deus tem a dizer. O papel do profeta é, de algum modo, despertar novamente a confiança, despertar novamente uma identidade ou ainda garantir, como sempre temos dito, a presença de Deus, a ação de Deus na história. E, meu irmão, minha irmã, vamos ser honestos, não é? Onde reinam falsidade e engano, a confiança e a convivência se acabam. Mas o profeta anuncia que em Deus é possível confiar porque Ele não engana, que é possível escutá-lo porque Ele quer falar, quer entrar em relação. Meu irmão, minha irmã, você está sempre disposta a escutar o Senhor, a manter um relacionamento diário, constante, confiável com Ele? Está disposto a fazer parte daquele pequeno grupo, o resto de Israel, que permanece fiel, que permanece ouvindo a voz do Senhor? Queridos irmãos e irmãs, que possamos exclamar com São Pedro, a quem iremos, Senhor, Tu tens palavras de vida eterna, e que a cada dia, após a escuta atenta da palavra, possamos renovar a nossa opção por Cristo e pelos frutos de eternidade que Sua palavra nos oferece. Quem vos fala é o Padre Hélio Guimarães, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Oremos. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!